Peninha, em algum momento eu vou querer voltar a essa sua. Eu diria que é quase um ato de fé, né? Nisso que a gente. E eu concordo plenamente com você. O Brasil é um país de uma força muito forte, um povo muito forte. E acho que, principalmente nesse momento, a gente está vivendo uma experiência extraordinária de mulheres negras de periferia muito fortes. Pelo menos é uma leitura que eu faço, ainda que muito rasa, de uma realidade da qual eu me aproximo muito aqui. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais em você essa construção que você fez no espaço na Academia Internacional. E eu tenho uma profunda admiração pela maneira como você construiu um espaço numa academia e numa sociedade sofisticada como a francesa. Não foi só cuidando. Não. Não foi só cuidando, teve muita atenção. Compartilha conosco. Minha entrada na França vem pelo meu ex-marido, né? Ele que me deu de presente isso. Ele vivia lá e eu pude viver uma experiência totalmente diferente. Eu não falava nenhuma palavra e eu me virei. Eu aprendi a me virar. Eu nunca estudei francês. Eu nunca aprendi a língua pelos meios formais. Eu aprendi lendo Le Monde, aquelas letras miudinhas do Le Monde. Eu já usava óculos, desde sempre eu usei, porque senão não tem nem jeito de ler aquilo, né? E continuo achando que a letra é muito pequena, sempre reclamei do tamanho da letra do Le Monde. Aprendi lendo Libération, que é um jornal importante, e aprendi falando, porque precisava falar. Não tem outro jeito para você viver num outro país se você não começa a ouvir e a falar. Então, é um treino que eu fui fazendo e tive muito bons amigos na França desde o início, que me são caros até hoje. Depois disso, a gente morou muitos anos no Nordeste, foi uma experiência fabulosa, apesar de que eu tenho um trauma, do Nordeste, daquele Nordeste que eu conheci naquele momento, por meio das primeiras pessoas. As pessoas não se beijavam igual a gente beija no rosto, quer dizer, quando a gente beijava antes da pandemia, né? As pessoas não encostavam o rosto em mim. Eu fiquei traumatizada com aquilo no início. Falei, mas o que é que esse povo tem lá no Rio Grande do Norte, que eles cumprimentam de longe, beijando assim, ó. Depois eu fui descobrir que era uma coisa de classe social, não tinha nada a ver com a cultura do Nordeste, tinha a ver com uma determinada classe social que tinha um certo recuo. E olha que o meu ex-marido chegou como professor da universidade e eu como aluna, porque eu tinha deixado o meu estudo aqui, continuei na França. Bom, volto na França. Aí, alguns anos depois, eu me formo, né, em enfermagem lá no Rio Grande do Norte. Tenho grandes paixões por antigos professores, porque foram muito importantes para mim. Cito, depois eu vou citar um pouco a forma de pensar desses professores lá. Mas na França, a cultura francesa da leitura era uma coisa que tinha tudo a ver comigo, porque eu sempre fui uma grande leitora. Eu sempre gostei muito de ler, né? Ler qualquer coisa. Eu aprendi a ler a revista Capricho. Você imagina, no tempo que a Capricho era aquela que você fazia, tinha uns desenhinhos de amor, sabe? Aqueles amor, ai, paixão. Foi ali que eu aprendi aquele trem. Olha, e fui aprendendo a ler. Então, quando eu vim para Belo Horizonte, eu já lia muito. E eu sempre devorei livro. A França é isso. Para mim foi isso desde o início e eu adorei, porque era aquela mistureba de gente, sabe, de africano do norte com italiano falando errado o francês, porque eu não sei o que acontece com aquele povo, porque eles não falam francês direito, e aquela confusão, e eu adorava aquela confusão, eu adorava. Aí viemos embora, depois eu volto para fazer meu mestrado, que não era mestrado, eu fui primeiro para fazer um curso de especialização, porque eu conheci, numa reunião de prefeitos do Recife, eu fui convidada para discutir saúde comunitária, que era um assunto que eu, recém-formada, mas eu já
tinha o meu traquejo, né? Aí fui convidada, participei de uma semana de discussão com os prefeitos da Grande Recife. E a gente ficou reunindo, foi muito interessante, tinha médicos, tinha enfermeiro, tinha dos serviços de saúde, ainda nos anos 80, 81, 83, acho que 83, 84. Eu sei que a coisa foi rendendo, um professor da França tinha vindo, a gente começou a escrevia carta, você pensa que coisa mais antiga? É brega carta, pergunta para os seus netos se ele escreve carta, gente, não existe mais. Mas a gente escrevia carta para um professor da França, eu achava chiquérrimo, cheio de erro, porque, claro, nunca aprendi a escrever, mas eu consigo ver os erros. Aí agora é uma beleza, porque você tem como corrigir, mas antes não tinha, era só no dicionário. Então, mandava as coisas mais ou menos escritas assim. E aprendi. Aí fui trocando, uma hora, passei no concurso aqui da universidade, né, em 85. 86, final de 86, eu já fui fazer minha especialização, porque era uma especialização em saúde comunitária, com digamos, um fundamento da Organização Mundial da Saúde, do pessoal mais progressista da Organização Mundial da Saúde. E era um povo que, assim, que tinha muita ligação com o norte da África, que pensava muito como é que podia mexer com as várias culturas para melhorar a saúde das populações. Então, já tinha tudo a ver comigo, porque eu sempre fui da saúde coletiva. Eu fiquei alguns anos no hospital para sobrevivência, porque eu não trabalho com hospital já há muitos anos. Eu sou enfermeira de população, eu gosto de gente para conversar e discutir, e brigar com o prefeito, e resolver o esgoto, é esse negócio que eu gosto. E tem um jeito, né, para fazer. Fiz meu curso lá e acabei ficando. Acabei ficando significa, voltei para o Brasil, coletei meus dados para o doutorado, e já voltei com os dados todos, porque eu conheci outros professores, e fui para o Instituto de Ciência da Educação, da mesma universidade. Meu professor era o homem mais lindo que eu já conheci, velhinho, ele já era muito velho, mas ele tinha um olho azul que doía, e ele tinha uma responsabilidade de reflexão que eu nunca vi igual. Ele pegava as coisas do Brasil que ele não conhecia e prestava maior atenção no que ele ia me dizer em seguida e o que eu estava dizendo. E eu ficava, assim, extasiada, porque ele tinha uma coisa da qualidade da reflexão que era, para mim, o máximo do máximo, que era conseguir pegar realmente na metodologia, sabe? No método. E ele tinha uma clareza muito grande. Ele era um linguista, meu professor era um linguista. Então, e eu me apaixonei pelo francês, né? O francês se tornou uma língua, para mim, como uma segunda língua. Aí, depois que eu fiz meu doutorado, eu voltei para fazer um pós-doutorado, e aí, no meu pós-doutorado, eu fui convidada a dar aula numa universidade de Paris. Eu estava em Toulouse na época. Aí dei aula um ano e sempre fui convidada. Fiquei 18 anos dando aula lá todo ano. Eu fiquei 18 anos dando aula num curso de mestrado, né? Durante 15 dias, eu dava aula todo mês de outubro. Era essa a época que eu passava em Paris. E o salário do professor convidado era muito baixo. Era pior do que o que eu ganhava aqui, para você ter uma ideia. Mas era tão bom, era tão rico dar aquelas aulas. E para médico, para enfermeiro, para assistente social, para gente que vai para aquele negócio sem fronteira lá deles, o Médico Sem Fronteiras, e que agora tem para todo lado, né? E, na verdade, era uma troca de experiência. E eu ensinava, olha que mitidez, eu ensinava análise institucional para eles. O fundamento teórico era análise institucional. Mas só que era um trabalho do dia inteiro, a gente ficava o dia inteiro junto durante 15 dias, com exceção do sábado e do domingo. E era muito cansativo. Eu chegava em casa, tomava vinho e dormia. Comia alguma coisa, dormia, porque no outro dia de manhã... Mas era um
pique inacreditável. E eu era a única professora que saía para almoçar com eles no restaurante universitário. Porque tem uma coisa lá na França, que é a tradição, que os professores mais ou menos não ficam muito junto com os alunos. Eu nasci lá em Itaguara, gente, pelo amor de Deus, e aprendendo para danar com aquele povo, eu vou deixar meus alunos? Não, eu ia almoçar com eles. Aí um dia, o coordenador do curso falou, mas então hoje eu vou almoçar com vocês também. Adorou. Por quê? Porque lá no almoço a gente conversava de outras coisas. Eu tive, por exemplo, uma aluna que era casada, era a quinta mulher do mesmo homem. Para mim, isso era o máximo do máximo. E ela me explicar que ela pudesse... Como que pode, assim? Aí eu perguntei, mas quantos filhos que você tem? Não sei. Falei, como assim você não sabe? Não, porque os filhos são os filhos do homem, com as outras várias mulheres. Então, eu tenho que fazer as contas. Falei, não, eu quero saber quantas vezes você pariu. Ela falou, mas isso não tem importância para mim. Olha, isso é muita mudança cultural, né? De uma coisa de raiz profunda na gente, porque isso vem ao longo de uma construção enorme da vida. E você vai quebrando tabus dessa maneira, e você vai quebrando as tais das certezas, para mim, sempre foram incertezas. As minhas certezas duram o tempo que eu tenho muita fé, aí logo depois, assim, aí eu peço perdão a Deus e falo assim, olha, você vai me desculpar, mas eu não tenho certeza se eu acredito. E sou assim, não tenho vergonha de falar, porque eu acho que o grande aprendizado é você estar atento e mudar. Esse negócio de você ficar colado numa mesma coisa o tempo inteiro, estou cheia de certeza, eu só tenho uma séria, que uma hora a gente morre. E a segunda é que eu não posso gastar minha vida com gente que não vai trazer nada de bom para os outros, nem para mim. Gente que não gosta de gente que acredita que tem que negro foi feito para ser escravo, gente que acha que índio pode morrer mesmo, não vai fazer diferença. Essas pessoas eu não quero, elas saíram da minha vida. Não saíram só dos meus números de WhatsApp, não. Elas saíram da minha vida. Eu tento o tempo inteiro estar construindo para o lado do bem. E isso está sendo bom até agora. E a França me deu muito disso. Porque tem uma coisa na França que é fundamental. Eles têm um respeito profundo, qualquer pessoa, profundo, pelo que o outro tem a dizer. Então, eu me tornei aquela professora diferente, lógico, porque eu cometo erros de linguagem, mas eu corrigia os trabalhos dos alunos com o maior cuidado e via os erros deles. Porque escrito a gente vê, né? Aí, teve uma vez que eu dei uma nota para uma aluna e valia 20 pontos, que lá é 20, mas eu dei uma nota 20 para uma aluna, uma médica de uma cidade interior que fez o curso conosco, né? Que fazia o mestrado. Ela me escreveu perguntando por que eu tinha dado 20, porque ela, ao longo da história da vida dela, ela nunca tinha ganhado uma nota dessa. Aí eu fui ver que ela, na verdade, lá na França tem uma tradição de que o aluno, ele não pode alcançar o máximo. Porque ele é aluno ainda. Então, ele não alcança o máximo. Aí eu, claro, escrevi para ela, falei assim, deixa eu te falar uma coisa, seu trabalho é absolutamente bem feito. Eu avaliei este trabalho. E nesse trabalho você merece 20. Não é porque você é minha aluna ou deixa de ser minha aluna, não. É porque eu, ao avaliar seu trabalho, ela ficou chocada. E feliz, lógico. E feliz. Então, é um povo que me ensina muito até hoje. Tenho grandes amigos, tenho um afilhado lá, e tenho amores muito importantes na minha vida que são de lá, longe, né? Cada vez mais longe, porque a gente não pode viajar mais. Mas a gente se fala pelos meios virtuais atualmente com alguma facilidade, né? Beninha, é encantadora essa sua forma de se colocar no mundo a partir de um profundo respeito pelo conhecimento acadêmico lá do seu professor velhinho, mas mais do que o conhecimento acadêmico, ele tinha a capacidade da escuta,
tinha curiosidade da escuta. E, ao mesmo tempo, você ser tão porosa às coisas que vêm daqueles que têm um conhecimento que não é necessariamente baseado na informação acadêmica, mas tem um conhecimento enraizado, tem uma cultura enraizada, muitas vezes desprezada por alguns dos nossos colegas, e eu acho que isso é que faz tanta diferença na maneira, não só como você está no mundo, mas é como você está no mundo, seja este mundo um mundo sofisticado francês, seja este mundo um mundo tão rico quanto da realidade desse triste Brasil. Também é muito rico. Como é que é essa convivência? Eu gosto de vinho bom. Detesto vinho que tem gosto de açúcar. Então, convivência, para mim, é assim, eu tô lá, eu tomo vinho, eu gosto de comer queijo, eu tô aqui, eu adoro pastel de angu. A minha convivência é da expressão das pessoas. Lá na França, eu fiz um estágio de 3 meses distribuindo seringa para as pessoas que vivem na rua para se drogar. Eu fui aprender como é que eram os sistemas de apoio para poder fazer prevenção de HIV. Eu fui aceita por um programa que é um programa da França Brasil, no governo mais progressista, né? E eu fui aceita e fiquei dentro de um hospital coordenado, a coordenação era dentro do hospital, mas eu visitei 31 serviços de saúde durante 3 meses e fiz as atividades. Eu nunca convivi com gente muito rica. Um dos meus professores era gente muito rica, porque tem uma tradição na medicina de capitania hereditária, né? O pai era médico, o filho é médico, aí ele foi para a saúde coletiva, ele era um brilhante sujeito, então ali tinha uma finesse dos livros, uma finesse, tinha, né? Eu me viro, acho que eu até me saio bem, mas eu não deixei de ser roceira, não, sabe? Eu acho que, assim, esse é um pedaço. A outra parte é ir para o meio da rua, conviver com pessoas que merecem o nosso respeito profundamente, porque são doentes, acumulam o hábito do consumo de droga, por exemplo, que é uma fonte de sofrimento e de prazer, né? Porque senão ninguém se drogava. E lidar da mesma forma, com o mesmo respeito, como se eu tivesse à frente do Papa, que eu até vi há pouco tempo, né, há uns 2 anos atrás, porque eu acho que todas as pessoas têm que ser ouvidas, e todas as pessoas merecem o nosso respeito, todas. E não, isso não é uma visão católica minha, essa é uma visão de esquerda. Todas as pessoas merecem ser ouvidas. Só não merece, eu não gasto meu tempo, quem só fala asneira e mentira. Aí não. Essas eu não gasto mais meu tempo. Não gasto mesmo meu tempo. Mas os demais, eu quero e vou continuar ouvindo. E falando, porque eu falo para danar também. Você sabe disso, né? Mas fala com muito conteúdo. A gente vai fazer mais uma interrupção e já a gente retorna para mais conversa com quem tem histórias para contar. E, sem dúvida alguma, Peninha tem muita história para contar. Obrigada.